Ao senhor e à senhora aí que estão sintonizados conosco, mais uma semana, mais um reencontro, muito obrigado por acompanhar o trabalho do Jornal da Justiça, em uma das 34 emissoras que retransmite o nosso programa, também na TV Justiça. Eu só não vou me cansar nunca de agradecer ao senhor, à senhora, queridos telespectadores, sempre sintonizados conosco, acompanhando esse périplo que o Jornal da Justiça faz, às vezes saindo dos estúdios e indo até os eventos jurídicos, viajando pelo Brasil, para trazer informação de uma maneira contextualizada, para que o senhor e a senhora possam, evidentemente, ir formatando melhor a sua opinião, ter subsídios para poder discutir especialmente a sua cidadania. Hoje o nosso programa encontra-se realmente engalanado, como nesses últimos programas aconteceu. Está conosco aqui o professor Leonardo Boff, dispensa maiores comentários, todos conhecem o teólogo, o cientista político, o pensador, o professor, um homem hoje requisitado pelo mundo, que quer ouvi-lo, que quer saber do seu pensamento, do seu raciocínio a respeito de coisas tão importantes, né? Mas especialmente sobre o significado da vida, sobre a razão de nós estarmos aqui nesse planeta, nesse pequeno planeta espalhado aí, sintonizado aí, situado aí nesse cosmo imenso, né, inatingível. E o professor sempre com aquela perspicácia que o caracteriza, aquela sapiência que o caracteriza, fala, e nós assistimos agora, há pouco tempo atrás, há minutos atrás, uma palestra com um auditório aí de 300 pessoas, 400 pessoas, não se ouvia nada, um mosquito que voasse, todos silentes, atentos, ouvindo essa sabedoria já incontestável do professor Leonardo Boff. Vão participar comigo como entrevistadores desse mérito entrevistado de hoje, o doutor Eudes de Freitas Aquino, médico e presidente da Unimed Brasil, a mais alta hierarquia do sistema Unimed no Brasil. E vão participar também, compondo esse trio de entrevistadores, o desembargador Henrique Nelson Calandra, presidente da APAMAGES, Associação Paulista de Magistrados. Professor, grande honra, grande prazer de ter o senhor conosco aqui. Eu gostaria que o senhor fizesse algumas considerações iniciais, cumprimentando os nossos telespectadores, e depois, doutor Eudes, o senhor entra já nessa inquisição que faremos hoje aqui com o professor Boff. Bom, eu quero saudar os telespectadores e ressaltar a importância de um programa da justiça, porque a justiça não é só coisa de advogados, de magistrados, de juízes, é uma coisa da cidadania, da construção coletiva do direito. Então é importante que nós vejamos a discussão, acompanhemos o que os nossos mestres fazem, nossos juízes, nossos magistrados, e simultaneamente incorporemos na nossa consciência esses valores para que a sociedade seja uma sociedade mais participativa, do conhecimento democratizado, generalizado. Então um programa como esse é importante, que ele se centra na justiça, mas dialoga com os vários saberes, que tudo tem a ver com o direito e a justiça. Então eu estou feliz de participar e faço votos que vocês nunca deixem de acompanhar um programa desses para alargar o horizonte da consciência e serem mais ativos como cidadãos. Doutor Eudes. Bom, obrigado, Luiz, pela oportunidade de, mais uma vez, aqui no Jornal da Justiça, ter contato com sua multidão de telespectadores. Eu sei disso. A presença do Dr. Calandra, pessoa que a gente admira muito, e estou extremamente honrado de estar ao lado aqui do Leonardo Boff. Na verdade, eu me assomo aqui no momento inúmeras perguntas na cabeça, mas eu gostaria de focar mais na diversidade do comportamento do homem nos últimos 20, 30 anos. A gente tem observado, independente da etnia, independente do país, independente da atividade profissional que tenha, há uma massa de pessoas na superfície da Terra com um comportamento extremamente individual. E esse individualismo muitas vezes é a fonte geradora, é a força motriz de dissensões, de conflitos, de guerra. O homem parece que, apesar da sua origem gregarista, até por autoproteção, ancestralmente falando,
ele está calcando o seu dia a dia mais no individualismo, numa ânsia materialista, numa ganância por poder, quando se tivessem todos irmanados, cada um com suas crenças, cada um com sua fé, com respeito mútuo, mas, sobretudo, se respeitando, né, entre si, nós teríamos uma humanidade menos bélica, menos confusa e politicamente mais estável. Não sei se eu consegui traduzir o meu pensamento. A gente tem uma formação cooperativista e o cooperativismo prega exatamente o oposto. Prega a união de semelhantes e a busca de não semelhantes para que fiquem semelhantes a todos os outros, com o foco no bem comum. E a gente pratica isso, busca praticar isso no dia a dia, interagindo com as comunidades, na prestação de serviços, trazendo benefício social, ressocializando pessoas através de várias maneiras. Por exemplo, pegando deficientes visuais, alfabetizando eles em braille, arrumando trabalho para que eles sejam úteis, se sintam úteis à sociedade, Então o cooperativismo tem essa força, essa vara de condão. E a gente não quer que o mundo seja cooperativista, seria utópico, é claro. Mas pelo menos esse comportamento de irmanamento, de gregarismo, fosse a tônica nas relações humanas. Professor. Bom, eu considero aquilo que foi dito aqui pelo Calixto algo extremamente importante, porque o centro da sociedade hoje é ocupado pela economia. Ela ocupou todos os espaços da política, da ética, é uma sociedade de mercado. E a economia e o mercado se regem pela concorrência e não pela cooperação. Porque isso é a lei básica do capitalismo, da forma de viver a sociedade de consumo. E este padrão de comportamento criou a crise hoje mundial. Há dias atrás eu estava, por acaso, no Rockefeller Center de Nova York e tem a frase grande do Rockefeller velho, dizendo que o valor supremo é o indivíduo, a sua prosperidade e a sua busca de felicidade. Eu acho que isso é um imenso equívoco. O valor supremo não é o indivíduo, porque o indivíduo não existe. Cada um de nós é um nó de relações voltado a todas as direções, nasceu de uma família, vive em sociedade e ele nunca está fora dessas relações. Então, o que nós precisamos hoje, mais do que nunca, é criar sociedades solidárias, cooperativas, compassivas, que estendam a mão para se entrelaçarem e juntos criarem aquilo que é o bem comum da terra e da humanidade. Esse cooperativismo vivido pela Unimed e por outros organismos é extremamente importante, até como referência, que a coisa funciona melhor, é mais humanitária, inclui mais gente, quando os valores essenciais são voltados para a inclusão, para esse profundo sentido humano de tratar humanamente todos os seres humanos como irmãos e irmãs, como iguais, participando da mesma trajetória comum, nessa única casa que temos para morar, pequena, que é o planeta Terra. Doutor Calandra. Eu queria cumprimentar o professor Leonardo Boff e dizer a você que nos veio e ouve da alegria que nós temos de retornar à sua casa, ao seu ambiente de trabalho, traçando uma diferencial entre o homem e o mito. O professor Leonardo Boff, autor da Teologia da Libertação, às vezes é visto pelas pessoas como um mito, como alguém que é capaz de incendiar o mundo apenas com uma ideia. Eu me lembro que eu proferia, quando era ainda bem jovem, a primeira sentença sobre transexualidade no mundo. E quando eu recebi aquele caso para julgar, eu formulei o seguinte pensamento que depois eu escrevi: a justiça não pode dar respostas mortas para perguntas vivas. E procurei dar uma solução para aquele caso, e a solução que eu encontrei é a solução da medicina, não foi a solução nem da religião, nem de outros fundamentos. E, segundo a medicina, aquele caso encontrado era um caso de transexualidade. Então eu disse que a pessoa era um transexual, não era homem nem mulher. Era aquilo que a medicina dizia que era.
E eu me lembro que eu encontrei o Corregedor-Geral da Justiça, que era um homem muito conservador, e ele coloca o dedo no meu nariz e diz assim: Deus criou o homem e a mulher, o diabo e o calandro, o transexual. Então nós temos carregamos talvez esse preconceito junto, né, de termos inovado de algum modo, o senhor com uma coisa muito mais, com uma teoria muito mais profunda, e eu apenas escrevendo e assinando uma sentença que pretendia solucionar um problema, talvez tentando solucionar um problema, criei milhares de problemas. Mas a minha pergunta, primeiro a minha homenagem à sua capacidade intelectual, ao seu modo de expor, não é? Um modo de expor extremamente técnico, mas extremamente simples. Só mesmo São Francisco de Assis conseguiria ter essa simbiose entre aquilo que é o profundo e aquilo que é o simples, porque ele não havia, talvez, não fosse tão literato como o nosso querido professor Leonardo Boff. Mas a minha indagação cruza, de algum modo, questões ligadas à justiça e questões ligadas à medicina. Nós temos enfrentado vários temas no Supremo Tribunal Federal e no nosso dia a dia, temas ligados à vida e à morte. Temas ligados, por exemplo, a pessoas que, por convicção religiosa, não admitem que o filho seja submetido a uma transfusão de sangue numa cirurgia, porque professam determinada religião, e muitas vezes nós recebemos médicos angustiados, dirigentes de hospitais, dizendo que aquela criança precisa ser submetida a uma cirurgia e nós temos que autorizar, quebrar o tabu religioso para salvar uma vida. Nos Estados Unidos, eu me lembro de um professor americano que me disse: Calandra, lá nós não fazemos isso de jeito nenhum, porque nós não temos dinheiro para pagar a indenização se autorizarmos esse tipo de cirurgia. E aqui no Brasil, muitas vezes nós temos que romper essa barreira entre a religião e a ciência para salvar vidas. Um outro tema também que angustia os nossos tribunais e a cada um de nós individualmente é o tema ligado à anencefalia, onde alguns, por convicção religiosa, defendem a impossibilidade de interrupção da gestação nesse tipo de evento. E nós estamos aí com essa problemática toda para decidir, muitas vezes criticados por segmentos ligados às diversas religiões, e nesse caso nós conseguimos a unanimidade das religiões contra as nossas posições, porque são os espíritas que dizem que é um espírito que tem que ser preservado, são os católicos e os protestantes também que nos criticam em razão de convicção religiosa, e nós temos que muitas vezes abstrair as opiniões religiosas, deixando que o indivíduo, na sua essência, ele que tem a fé religiosa, decida que caminho ele quer tomar, mas se o caminho que ele quer tomar for de interrupção da gravidez, ou, no caso da transfusão de sangue, de salvar a vida daquela criança, nós temos que dar uma palavra que vem escorada na ciência e não na religião. Então, temos que dividir águas. Eu queria ouvir a sua opinião sobre esses temas e também um outro tema que me fascina muito é o Brasil de hoje. Para onde vai esse conflito entre donos da terra, ocupantes da terra? Para onde vai esse conflito entre protagonistas de poder de Estado? Que caminho é esse, que é um caminho que nós olhamos e encontramos mais do que protagonistas convulsionados, uma nação convulsionada? Bem, aqui foram suscitados problemas complexos e a solução não pode ser simples, mas ela deve se reger, como em todas as coisas, por aquilo que está anterior e está por debaixo de toda razão, que é o bom senso. Hoje, inclusive na discussão jurídica mundial, eu que cito o nome
de um grande jurista e sociólogo português, Boaventura dos Santos Souza, que nos seus escritos, na sua obra, ressuscitou a volta dessa categoria do bom senso político, jurídico, na medicina, nas relações humanas, que é aquilo que é mais universal nos seres humanos. Isto é, aquilo que no fundo obedece à lógica básica da vida. Eu creio que a vida é chamada para a vida, não para a morte. Porque esse é o desígnio do Criador e esse é o impulso mais fundamental do universo. O universo trabalhou quase 15 bilhões de anos para produzir as condições de gerar a vida que já existe há 3,8 bilhões de anos nesse planeta. Então, a maior floração do universo é a vida nas suas múltiplas formas e na forma complexa, mais avançada, que é a vida consciente, a vida inteligente, a vida do ser humano. E se as religiões têm algum valor, e elas têm valor, elas poderem sempre defender, promover, guardar a vida. Esse grande historiador do século passado, que escreveu 12 tomos sobre as civilizações mundiais, Arnold Toynbee, ele tem um volume sobre as religiões e as civilizações. Ele diz, por mais diversas que forem as religiões, em duas coisas elas convergem. Primeiro, defender sempre a vida, colocar a vida no centro. E segundo, defender a vida a partir daqueles que menos vida têm, que são os pobres, os doentes, os marginalizados. Então há uma centralidade da vida. Eu creio que não há religião, não há preceito, não há nada que pode ultrapassar esse imperativo da vida. Por isso eu não aceito que uma religião diga que você não posso tratar essa criança, não posso fazer a transfusão de sangue, porque é contra a minha religião. Digo primeiro a vida, depois a religião. Um cadáver não tem religião. Então a vida vem antes. E em nome da sacralidade da vida, então se faz a intervenção para proteger, resguardar, expandir o reino da vida. E aí eu acho que devemos, no caso limite, fazer a referência à Carta dos Direitos Humanos, que todas as nações subscreveram, onde coloca fundamental a sacralidade da vida, a defesa da vida, e não há ninguém que pode ser contra isso. Agora, com referência à anencefalia, eu sou a favor, nessa mesma lógica, de usar o bom senso. A gente sabe, os médicos, a medicina confirma que as pessoas com esse problema no seu cérebro não têm futuro. Elas não conseguem viver uma vida extrauterina, e se viver é por algumas horas, no máximo 2, 3 dias. Tem uma vida que ela não tem as condições para ser vida na sua plenitude. Ela ficou a meio caminho. E aí eu creio que nós devemos exercer aquela grande virtude, que é a virtude central do budismo e também do cristianismo, que é a compaixão. Ter compaixão com a mãe, diminuir o máximo o sofrimento e entender que na vida há tragédias, há coisas que nós não podemos mudar e temos que acolher. E acolher da melhor forma possível, onde haja menos sofrimento para a mãe, para os parentes, e conceder que a pessoa possa decidir pelo aborto. Agora, também respeitar, e pode ter atos heróicos de pessoas e de mães, que têm tal sentimento de maternidade, de amor, que preferem correr o risco e tentar acolher a criança. Eu respeito essa decisão, que é profundamente humana, mas eu nunca imporia a alguém isso. Então eu acho que a ciência não pode se confundir com a religião, e a religião não pode substituir a ciência. Nessas questões, a grande palavra é a ciência que tem. A religião, ela estuda as atitudes face à vida. Se essas atitudes promovem a vida, se elas destroem a vida, se ameaçam a vida, isto é, o campo principal da religião é a ética, é o respeito, a veneração. Isso nós podemos tê-lo em todos os campos, e a ciência nos vai dizer se essa vida tem futuro ou não. Se esse transexual, qual é a sua definição antropológica? Eu digo, aceitemos a pessoa assim como ela é. Não a discriminemos, respeitemos, acolhamos, porque a vida não é retilínea, ela tem rupturas, tem uma diversidade de possibilidades de sermos humanos. Essa pode ser uma possibilidade. E acolher, e o direito a aprender.
ser um sistema aberto, que faça, como ele disse muito bem, faça questões novas, soluções novas, e não soluções velhas. Nós temos que ir para o nosso intervalo e voltamos em 2 minutos. Atenção! Aquela promoção da Coraza que todo mundo espera chegou! São 600 estofados de 3 e 2 lugares a partir de 1.980. Salas de jantar a partir de 2.990. Muitas peças a preço de custo. Você compra e leva na hora. Então, corra para Coraza e prepare sua casa para as festas de fim de ano. Coraza, 30 anos de credibilidade. 32144601. O Brasil é mais que o país do futebol. É o país da agricultura e pecuária, onde o Bradesco tem presença há mais de 60 anos, financiando produtores de todos os tamanhos. É o país da iniciativa empresarial, com presença constante do Bradesco na vida do pequeno, médio e grande empresário. É o país da diversidade e da igualdade, da iniciativa privada em equilíbrio com o setor público, onde o Bradesco tem presença em todas as classes, com o maior número de pontos de atendimento do país em quase 100% dos municípios. Esse não é mais o país do futuro. Hoje, no mundo, o Brasil é presença. E presença no Brasil é Bradesco. Você sabe onde está a força da Unimed? A força da Unimed não está apenas nos seus profissionais altamente qualificados, nem na reconhecida qualidade de seus serviços ou na sua abrangência nacional. Não está somente na sua experiência de 39 anos no mercado, nem em seus 11 milhões de clientes ou em seus inúmeros trabalhos sociais. A força da Unimed está no cooperativismo. Cooperativismo é trabalho em equipe, é a união das partes em função do todo. Cooperativismo é o fiel compromisso em desenvolver, conjuntamente com igualdade e justiça, a saúde da comunidade. Federação das Unimedes do Estado de São Paulo. Estamos de volta com o segundo bloco, nesse programa especial realizado com o professor Leonardo Boff, e participam comigo como entrevistadores o Dr. Eudes de Freitas Aquino, presidente da Unimed Brasil, a mais alta hierarquia do sistema Unimed no Brasil, e o desembargador Henrique Nelson Calandra, presidente da APAMAGES, Associação Paulista de Magistrados, nessa série de programas do Jornal da Justiça, realizado no Hotel Softel Jequitimar, aqui no Guarujá, durante a realização do 26º SUESP, da Federação das Unimed do Estado de São Paulo. Continuando então essa entrevista, professor Leonardo Boff, eu faria uma pergunta ao senhor. Eu li alguns dos seus livros e para aquele telespectador que está aí sintonizado conosco, eu faria a seguinte pergunta: Deus existe? E se a sua resposta for afirmativa, qual é a prova que nós podemos ter da sua existência? Olha, eu responderia com Tomás de Aquino. Que Tomás de Aquino diz: se Deus existe como as coisas existem, então Deus não existe. Agora, se eu digo Ele existe, significa que Ele está numa dimensão que vai para além desse mundo, das minhas percepções, inclusive para além da minha própria racionalidade. Porque nós podemos admitir a existência de um ser que nós não podemos compreender, mas nós temos sinais que apontam para ele. Então eu creio, e a minha visão das coisas como teólogo, como pensador também, que foi um equívoco na história do Ocidente, dos gregos até hoje, querer colocar Deus na razão. Eu acho que Deus não está na razão. Lógico, Ele, da parte dele, está na razão, mas não é aí que Ele quer ser encontrado. Ele quer ser encontrado num outro tipo de razão, que é a razão sensível, a razão cordial, que é a inteligência emocional, que é aquele universo de pulsões onde entra o desejo, o horizonte da esperança, a busca dos significados profundos. E aí emerge Deus como algo que faz sentido, como aquele que responde àquela busca insaciável do ser humano
por uma plenitude, por uma referência. Eu não sei quem é Deus, mas sei que as flechas apontam para lá. Ele é um mistério, mas não é um mistério limite da razão. É um mistério que é o ilimitado da razão. Quanto mais eu conheço, mais quero conhecer, mas fundamentalmente eu diria, para concluir, Luiz, aquilo que Pascal, grande matemático, que primeiro construiu a máquina de calcular, um grande físico e filósofo, ele diz: crer não é pensar Deus, crer é sentir Deus, porque não é a inteligência que capta Deus, mas é a totalidade do ser que capta Deus. Se fosse a inteligência, estaria só na nossa cabeça, mas se é na totalidade do ser, então está na totalidade do coração, na cabeça, nos nossos sentidos profundos. E esse eu acho que é a singularidade do povo brasileiro. Ele sente Deus na pele, por isso toda hora diz: fique com Deus, vai com Deus. Deus está presente em todas as partes da nossa vida. Eu acho que nasce desse sentimento profundo, que aí é o lugar onde Deus quer ser encontrado e a partir de onde Ele irradia, e tem razão de poder falar humanamente de Deus e sobre Deus. O homem, na sua existência terrena, ele tem consciência da finitude da vida, muito embora ele gaste uma fração aí desprezível até de tempo ao longo de sua existência para pensar nisso aí, para pensar nesse tema. E a gente lê, tenta interpretar os textos religiosos, lê o Alcorão, lê a Bíblia, a Torá, os livros espíritas. Em alguns, de maneira clara, evidente, salta no texto, e outros você tem que buscar uma interpretação, né? Tipo o Alcorão, por exemplo, aquelas suras que são extremamente profundas, na minha visão, em relação à reencarnação. Algumas pessoas ditas mais cultas, em termos religiosos, elas apregoam não só creem, mas apregoam essa expectativa, o retorno do homem, né, em uma outra situação, com mais benefícios, menos benefícios, em função da sua existência prévia, do que ele fez, do que ele produziu, de como ele se compôs socialmente. Acho que eu não me provocaria muito se eu perguntasse a sua opinião a respeito de reencarnação. E posso colocar aqui uma pitadinha? A ciência na área genética, ela demonstra que realmente existe uma reencarnação, porque cada um de nós somos a soma de todos aqueles que passaram antes de nós através do DNA. Bom, eu acho que essa questão da reencarnação é uma das mais velhas da humanidade, que está na tradição egípcia, está na tradição do budismo, dos textos Vedas da Índia. E mesmo a pesquisa revelou que mais da metade dos cristãos acreditam na reencarnação. Agora, eu faria uma reflexão um pouco mais contemporânea, que a gente sabe que a matéria não só tem a massa, de onde nasceu toda a física moderna, e desde Galileu Galilei até hoje. Ela não só tem energia, de onde vem energia elétrica, energia nuclear, vários tipos de energias, mas que toda a matéria tem informação, acumulada desde o primeiro momento que os dois primeiros prótons, elétrons, as partículas mínimas, top quark, se relacionaram, eles acumularam informação. E a evolução é um acúmulo crescente de informações, culminando no ser humano. Então, um dia, nós fomos partículas subatômicas. Um dia nós estávamos nas estrelas. Um dia nós éramos dinossauros. Outro dia nós éramos animais. Outro dia nós éramos primatas. E chegamos a ser o que somos. E herdamos toda essa massa de informação que ela está contida no DNA. Cada célula da nossa epiderme, por mais superficial que seja, tem a fórmula inteira da vida. Isto é, aqueles 30 aminoácidos e as 4 bases fosfatadas, que é comum em todos os seres vivos, desde a bactéria mais originária, passando pelos dinossauros, cavalos, e chegando a nós. Então, eu diria o seguinte, que nós temos as memórias desses todos. E essas memórias estão dentro de nós.
nós podemos suscitá-las, estocá-las, analisá-las. Eu acho que a tarefa humana, porque as memórias são contraditórias, elas podem ser memórias violentas, da dimensão de demência do ser humano, ou memórias benevolentes, da nossa capacidade de amor, de comunicação, que a tarefa da vida é passar adiante essas memórias, enriquecendo-as com as dimensões de bondade, de luz, de união. Por isso eu diria que a teoria da encarnação é a forma, sem desmoralizar a palavra, arcaica, antiga, de dizer essa experiência que hoje a ciência diz de outra forma. E o próprio budismo, que admite, e todas as religiões antigas admitem a reencarnação, mas sempre com uma verdade relativa. Isto é, nós passamos, voltamos, vamos nos purificando até ter a grande transfiguração, mergulhar no nirvana, mergulhar no céu, que essa é a verdade absoluta. Então o cristianismo criou uma fórmula no meio, inventou o purgatório, que é também uma forma de purificação e até então mergulhar naquilo que nós chamamos de céu. Então significa que nós não chegamos nunca lá na última realidade de qualquer jeito. Chegamos plenos, inteiramente humanos, purificados. Passamos por um longo, isto é, passamos pela clínica de Deus, pela clínica da evolução, em que vamos nos tratando, nos aperfeiçoando, até chegar a essa perfeição. Como vamos dizer isso? Se é pela encarnação, se é pela teoria das memórias, se é pelo código genético. Acho que são fórmulas que nós relativamente vamos tentando dizer, mas no fundo queremos dizer o seguinte, que a vida não morre, a vida continua, ela é eterna, e a morte não tem a última palavra, e ela pode passar por muitas fases, mas a última palavra é sempre a vida. E para mim a vida não é nem temporal, nem espiritual, a vida é eterna. Passa por nós, nos acolhe e vai seguindo adiante para formas possivelmente mais elevadas, mais complexas, mais inteligentes, até a plenitude da vida que nós chamamos Deus como Deus que é vida e Deus vivo. Nós temos que ir para o nosso segundo intervalo e voltamos na sequência. Atenção! Aquela promoção da Coraza que todo mundo espera chegou! São 600 estofados de 3 e 2 lugares a partir de 1.980. Salas de jantar a partir de 2.990. Muitas peças a preço de custo. Você compra e leva na hora. Então, corra pra Coraza e prepare sua casa para as festas de fim de ano. Coraza, 30 anos de credibilidade. 32144601. O Brasil é mais que o país do futebol. É o país da agricultura e pecuária, onde o Bradesco tem presença há mais de 60 anos, financiando produtores de todos os tamanhos. É o país da iniciativa empresarial, com presença constante do Bradesco na vida do pequeno, médio e grande empresário. É o país da diversidade e da igualdade, da iniciativa privada em equilíbrio com o setor público, onde o Bradesco tem presença em todas as classes, com o maior número de pontos de atendimento do país em quase 100% dos municípios. Esse não é mais o país do futuro. Hoje, no mundo, o Brasil é presença. E presença no Brasil é Bradesco.
Você sabe onde está a força da Unimed? A força da Unimed não está apenas nos seus profissionais altamente qualificados, nem na reconhecida qualidade de seus serviços ou na sua abrangência nacional. Não está somente na sua experiência de 39 anos no mercado, nem em seus 11 milhões de clientes ou em seus inúmeros trabalhos sociais. A força da Unimed está no cooperativismo. Cooperativismo é trabalho em equipe, é a união das partes em função do todo. Cooperativismo é o fiel compromisso em desenvolver, conjuntamente com igualdade e justiça, a saúde da comunidade. Federação das Unimedes do Estado de São Paulo. Estamos de volta com o último bloco de hoje do Jornal da Justiça, que está passando tão rápido, né? Onde nós estamos, os três entrevistadores, eu, o doutor Eudes de Freitas Aquino, presidente da Unimed Brasil, e o desembargador Henrique Nelson Calandra, presidente da PAMAGES, Associação Paulista de Magistrados, entrevistando o teólogo, o pensador, o livre pensador, essa figura hoje com representatividade no mundo, o professor Leonardo Boff. Acho que fez a pergunta, o senhor Calandra. Agora, por favor, doutor. Eu queria também traduzir aqui uma angústia, né, da classe médica, né, americana, que, encontrando esse mesmo problema que nós encontramos aqui, acabou desenvolvendo processos cirúrgicos sem sangramento, ou seja, aperfeiçoou de tal modo que é capaz de fazer uma cirurgia grande, às vezes, sem transfusão de sangue. Então, muitas vezes, eu acredito que a ciência acaba empurrada pela religião, porque se nós facilitarmos o caminho para o cientista, muitas vezes ele se acomoda e ele vai para um caminho mais direto, objetivo, e não encontra alternativas. Quem sabe até a própria anencefalia chegue a um resultado no campo da ciência capaz de preservar a vida do feto e a vida da própria mãe, a saúde da mãe, a saúde intelectual. Mas eu queria traduzir aqui a pergunta do Dr. Mário Santoro, que está assistindo o nosso programa hoje, e ele, como pediatra, ele diz: que conselho o senhor daria aos pais, o que diria aos pais em relação aos filhos, não é? Que conselho o senhor poderia trazer dentro da sua vivência para aqueles que têm o encargo de conduzir uma família em relação aos filhos, dentro do campo, naturalmente, da teologia? E queria também que o senhor abordasse a questão da pesquisa de células-tronco, que é outro tema que atormenta tanto a classe médica quanto a justiça. Recentemente, o nosso Supremo Tribunal Federal proferiu uma decisão admitindo a investigação sempre limitada. E também há uma polêmica. Eu participo de uma comissão de bioética onde discutimos onde começa e onde termina a vida. Queria ouvir a sua opinião sobre isso também. Bom, aqui foram colocadas questões extremamente difíceis. Eu sentei na cadeirinha de Galileu Galilei e tive que responder as perguntas que o atual Papa, então Cardeal Ratzinger, me fazia a mim. Mas não eram nada difíceis como essas, porque essas são realmente as verdadeiras questões. Ele colocava questões de interesse interno de igreja, que são para grande parte da humanidade absolutamente irrelevantes. Agora, eu acho importante essa observação inicial do Calandra, de que devemos estar abertos. A ciência não pode ser uma coisa fechada, ela pode ser empurrada por distintos fatores, religiões, etc. Pode melhorar, descobrir formas. Eu, pessoalmente, acho que a coisa vai evoluir na direção de nós captarmos cada vez mais a dimensão energética do ser humano e trabalhar sobre essas energias que está nele. Há alguns físicos quânticos, cito um nome porque ele é conhecido na área, um físico quântico que virou médico, as obras estão em português, Jacques Drouot, já tive debates com ele, onde ele faz operações e curas, só manejando os campos energéticos humanos, sem tocar a pessoa. Então, é um processo evolutivo muito grande, que trabalha com a física quântica, que recupera as grandes tradições xamânicas, porque o xamã é aquele que capta as energias do universo.
sabem orientá-las para o benefício do ser humano. Então, eu acho que a medicina tem o seu modelo, que é clássico, esse da intervenção, etc., mas ela não esgota as possibilidades da cura. A humanidade se curou de 1000 maneiras. Então, essa abertura que ele mostrou, acho importante, que às vezes a oposição de uma religião obriga a ciência a dar saltos, que ajuda a própria ciência. Por outro lado, eu acho que essa questão que você colocou da educação, eu acho fundamental nos dias de hoje. Porque há uma eclipse da figura do pai e há uma crise generalizada da família como instituição. Praticamente cada 2 matrimônios americanos, um é divorciado. E no Brasil, mais e mais, estamos também chegando a situações limites. E isso prejudica as relações parentais. Porque nós entramos no mundo através do amor de pai e mãe. E é na relação com pai e mãe que se estruturam as bases primeiras que vão constituir a trajetória das pessoas humanas. E aqui eu acho, e eu tenho estudado um pouco isso, a contribuição de um grande psicanalista inglês que tratou das crianças órfãs durante a guerra, dos bombardeios alemães sobre Londres, e produziu uma obra extraordinária sobre a educação infantil que se chama Ronald Winnicott. Winnicott é importante para a pedagogia, para a psicologia, para a educação, e ele distingue 2 grandes momentos que eu considero verdadeiros. O primeiro momento é a relação da criança com a mãe. É uma espécie do útero que se expande para fora e a relação de intimidade, de amor, faz a criança ter as estruturas de base de sentir-se amada, protegida. Isso vai marcar o resto da vida. Se a mãe a rejeita, a abandona, não cuida dela, ela vai se sentir insegura. Então, a mãe tem um impulso de cuidar e a criança tem a necessidade de ser cuidada. Quando essas 2 realidades se encontram, criamos a base fundamental para que a criança cresça bem, sentindo uma visão positiva da vida. Agora, a segunda tarefa, que é a do pai, não é menos importante que a da mãe, porque o pai ajuda a fazer a passagem daquele mundo encantado, paradisíaco, sem conflitos, que é o da mãe, para o mundo dos outros, do pai, dos tios, dos avós, da sociedade, onde há conflito, há disputa, onde devemos respeitar o outro, aceitar limites. E o pai é aquele que impõe limites, que ensina a respeitar as leis, as ordens, as autoridades. Então, se hoje o pai está ausente, há uma eclipse da figura do pai, a criança fica prejudicada porque ela não conhece mais limites. E aí vem a criminalidade, vem 1000 formas de marginalização. E a crise, em grande parte da cultura hoje, é uma cultura que não tem limites diante da natureza, diante dos ecossistemas, diante da terra, diante dos mais prejudicados e indefesos, que é a estrutura de base de violência e da dominação. Então eu acho que essa figura do pai e da mãe, que são internalizadas, além de serem figuras físicas, elas viram arquétipos, energias interiores, uma que dá o carinho, outra que dá o limite, uma que dá a acolhida e outra que dá capacidade de decidir, fazer um projeto de vida, são fundamentais nos 3, 4 primeiros anos da vida de uma criança. Se isso for bem realizado, ela tem um patamar e a base para uma existência significativa, segura de si mesmo, onde lentamente a criança e a pessoa que vai crescendo fica pai e mãe de si mesmo. Professor Boff, o atual Papa, ainda como cardeal, foi o principal inquisidor seu naquele processo que lhe moveu ao Vaticano em razão do senhor ter desenvolvido a teoria da libertação. Eu não quero absolutamente ser irônico, mas eu faço uma pergunta como jornalista, sempre no sentido de tirar o máximo possível do entrevistado. O senhor tem alguma recordação agradável daquele acontecimento tão marcante na sua vida? Ou são todas desagradáveis? Eu tenho recordações hilárias, cômicas até. Porque eu estou, digamos, o cardeal me interroga e antes de começar a interrogar digo, Eminência,
Nós no Brasil somos cristãos e católicos, sempre começamos com uma oração. Ele fica todo perplexo, porque um cardeal, lá, eu tinha preparado orações para ele dizer amém, que era meio de crítica a esse tipo de interrogatório. Depois houve a pausa do cafezinho, e todos os funcionários do Santo Ofício vieram pedir autógrafo do livro Condenado, o que irritou o cardeal. Que, lógico, é raro ter um interrogado aqui dentro. E aí tinha uma estátua, um quadro belíssimo, renascentista, onde estava o Papa com as 3 tiaras, o sumo poder, e estava São Francisco. São Francisco transfigurado em cima e o Papa embaixo de joelhos, com todas as suas tiaras, disse eminência. Esse é o exemplo. A pobreza, os pobres, São Francisco, que representa os pobres do mundo, tem o Papa de joelhos diante dele para servi-los. Ele diz, você está politizando a arte. Eu digo, não, está escrito lá. Depois fomos à janela tomar um cafezinho, eu disse, eminência, essa janela é toda quadriculada de ferros. E o senhor vê o mundo através do mundo quadriculado de ferros. Não dá para captar o clamor que vem da terra, o sofrimento dos pobres. O senhor tem que descer à rua, escutar o povo, ver como eles sofrem. Daí o senhor vai entender a teologia da libertação. Diz, você é incorrigível, politiza todas as questões. Digo, eu não politizo nada, estou dizendo apenas aquilo que é óbvio, evidente. Então, essas recordações foram as mais perenes, mais profundas que ficaram. Além daquelas penosas, ter que responder e depois aceitar a condenação, um ano de silêncio, deposição de cátedra, que eu acolhi. E sinal de participação, digo, eu não quero fazer da minha biografia a coisa principal, mas posso, mesmo dentro de uma situação marginal da igreja, continuar o meu trabalho. Acabou o nosso tempo. Eu queria fazer aqui um comercial santo do livro do nosso querido professor Leonardo Boff, A Águia e a Galinha. O título é bem simples, mas a mensagem é muito profunda. Eu queria que esse livro fosse agora por ele autografado e será depositado na biblioteca da Associação Paulista de Magistrados. Eu queria que autografasse para a Associação Paulista de Magistrados, que esse ano completa 56 anos de luta para que o Brasil tenha um judiciário cada vez mais democrático, mais independente, mais transparente e mais eficiente. Isso ficará para gerações de juízes que vierem um dia visitar a nossa biblioteca, a nossa sede, e nessa história de 56 anos de luta. Nós começamos a nossa história, professor Leonardo Boff, em torno de um caixão. Havia morrido um juiz e nós não tínhamos o dinheiro a família não tinha dinheiro para pagar o enterro. E ali nós começamos uma história de fraternidade a construir um judiciário diferente para o Brasil. Um judiciário onde cada um de nós é protagonista de uma história coletiva, assim como a Unimed, que resgatou a dignidade da classe médica brasileira, valorizando a profissão do médico e tornando a saúde pública algo que é uma bandeira, uma linha de frente, e a eficiência administrativa como metas de vida para cada um de nós. A nossa homenagem, jornalista Luiz Maurício, a essa iniciativa do Jornal da Justiça, jornal parceiro da APAMAGES, a nossa homenagem ao professor Leonardo Boff, que mudou muita coisa em termos de Brasil, em termos de lutas sociais, porque só mesmo através da utopia é possível construir uma realidade diferente. Eu levarei e guardarei nos nossos anais esse momento, esse vídeo desse programa e essa entrevista que está sendo feita aqui com o nosso querido e sempre mestre, professor Leonardo Boff. Acabou o nosso tempo, doutor Eudes. Eu gostaria, o professor já vai falar, professor Boff, que o senhor fechasse essa sua participação. Hoje como entrevistador do Jornal da Justiça. Eu estou mudando de categoria, né? Já fui entrevistado, agora estou trabalhando aqui para o Jornal da Justiça. Mas eu agradeço, Luiz, a oportunidade. Infelizmente o tempo foi muito curto para a gente
absorver mais da sabedoria do professor Leonardo Boff e também do raciocínio com a amplitude que o Caranga sempre nos proporciona. E eu agradeço principalmente que eu pude aqui pregar um pouco da minha religião, que é o cooperativismo. Obrigado. Professor, as suas palavras finais. Bom, eu agradeço a oportunidade de me dirigir a todos esses que acompanham as questões da justiça, ter pessoas tão notáveis e brilhantes como interrogadores, você como jornalista, e queria terminar com a dedicatória que acabei de fazer. Para a Associação Paulista de Magistrados, que façam da lei e do direito os grandes meios de defender a dignidade da pessoa humana, especialmente aquelas dos mais pobres. Leonardo Boff. Muito obrigado. Gostaria que todos Muito bem. aplaudissem. Ao senhor e a senhora que estiveram sintonizados conosco nessa hora aqui de programa que passou tão rápido, muito obrigado pela presença, por ter acompanhado esse trabalho, por estar aí na sua casa, no seu espaço de lazer, seja onde for, sintonizados conosco, que uma das emissoras que retransmite esse programa. Até a próxima semana e muito obrigado mais uma vez, de coração, por essa audiência tão qualificada. Atenção! Aquela promoção da Coraza que todo mundo espera chegou! São 600 estofados de 3 e 2 lugares a partir de 1.980. Salas de jantar a partir de 2.990. Muitas peças a preço de custo. Você compra e leva na hora. Então, corra pra Coraza e prepare sua casa para as festas de fim de ano. Coraza, 30 anos de credibilidade. 32144601. O Brasil é mais que o país do futebol. É o país da agricultura e pecuária, onde o Bradesco tem presença há mais de 60 anos, financiando produtores de todos os tamanhos. É o país da iniciativa empresarial, com presença constante do Bradesco na vida do pequeno, médio e grande empresário. É o país da diversidade e da igualdade, da iniciativa privada em equilíbrio com o setor público, onde o Bradesco tem presença em todas as classes, com o maior número de pontos de atendimento do país em quase 100% dos municípios. Esse não é mais o país do futuro. Hoje, no mundo, o Brasil é presença. E presença no Brasil é Bradesco. Você sabe onde está a força da Unimed? A força da Unimed não está apenas nos seus profissionais altamente qualificados, nem na reconhecida qualidade de seus serviços ou na sua abrangência nacional. Não está somente na sua experiência de 39 anos no mercado, nem em seus 11 milhões de clientes ou em seus inúmeros trabalhos sociais. A força da Unimed está no cooperativismo. Cooperativismo é trabalho em equipe, é a união das partes em função do todo. Cooperativismo é o fiel compromisso em desenvolver, conjuntamente com igualdade e justiça, a saúde da comunidade. Federação das Unimedes do Estado de São Paulo.